Nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui mal traduzidos e conferindo o sexto episódio da segunda temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, se há uma coisa que a gente pode dizer a respeito de fãs, ou especificamente Trekkers, fãs de Star Trek, é que sim, nós gostamos de conhecer nossos personagens queridos. Claro, quando eles são queridos, porque afinal de contas existem alguns Wesley, Crusher, que talvez a gente não queira conhecer muito, uma Michael Burnham, por exemplo, alguns dá para passar. Mas sim, a gente sempre gosta de conhecer um pouco mais da vida desses personagens que estão ali em várias séries. Claro, alguns a gente tem mais interesse, outros não. Eu estou dizendo isso porque esse episódio aqui é exatamente focado nisso. Passar um pouquinho mais da base desses personagens. É o típico produto que você pode parar para pensar e dizer, tá, não é uma grande aventura semanal, não tem aquela emoção, né? Não tem aquela coisa que a gente sente ao final do episódio de falar, caramba, que coisa boa que eu assisti. Não, muito pelo contrário. É um episódio que tem uma cadência muito mais lenta, aliás, lenta demais. E é que ele se baseia também numa fisgada que, digamos que a gente pode só considerar que exista em todas as séries, todas as derivadas lá da série clássica, né? Sim, que é exatamente aquele episódio do terror. Pois é, sim, aquele clima mais sinistro. Todas as séries tiveram algum episódio, ou mais de um episódio, nessa pegada, né? De ter um clima assim, completamente misterioso, mas uma pegada um pouco sobrenatural, que faz com que a gente também fique assim, incomodado. Confesso para vocês que eu não gosto desse tipo de episódio, principalmente alguns que tiveram na nova geração, eram piores, mas aquele também que teve na série clássica lá dos gatos, né? Uma coisa assim, né? Eu também não gostava, que acho que foi o primeiro do segundo ano, né? Enfim, eu realmente não gosto desse tipo de abordagem. Na verdade, é uma variação do mais do mesmo, né? Se você toda semana vai ver uma história de ficção científica, pode existir algumas variações, como por exemplo, episódio cômico, mais voltado à comicidade, ou então um episódio mais tenebroso, esses mais voltados então a coisas sobrenaturais. A pegada desse episódio vai por aí, e durante talvez até metade dele você fica nessa coisa de tá, mas não vai rolar essa história porque para atrapalhar o ritmo é muito lento, lento até demais, onde eu já estava achando que seria um episódio bem perdido, daquele tipo filler, que tanto faz se você assistiu ou não assistiu. É o problema que acontece com tentar variar o modelo. O próprio Akiva, o produtor da série, ele já tinha dito lá antes da série estrear que ele ofereceria para nós abordagens mais diferenciadas, né, tornando a série mais seriada, ou melhor, mais episódica. Seriada é o que era lá no tempo da Michael, né? Ou então na série do Picard. Aqui é mais episódica, ou seja, a cada novo episódio uma pegada um pouco diferente. No fundo, ele não chegou a variar muito do que a gente viu na primeira temporada e até aqui, já passando da primeira metade, começando a segunda metade da segunda temporada, basicamente ele não fez lá muito de novo, não. O que ele variou foi justamente com os episódios cômicos, como foi o desastre na semana passada a respeito de Spock, né? E até outro dia eu estava lembrando, estava pensando que a primeira avacalhação com o Spock foi dada no episódio anterior. Não, não foi. Na temporada passada eles fizeram a mesmíssima coisa com o Spock quando ele trocou ali de corpo, né, com a T'Pring. Também foi uma... Enfim, episódios cômicos já existiram para dar uma certa variedade. O episódio sobrenatural, eu não lembro na primeira temporada. Teve? Não, acho que foi só aquele com os Gorn, né? Um pouquinho, mas ali já estava um pouco mais voltado para uma cena de ação, mas um pouco mais tenebrosa, digamos assim. Não é o tipo que é esse episódio aqui, que resvala mesmo no sobrenatural. Ou então em puras alucinações. Claro, estou me referindo ao Uhura. Aí eu volto que eu estava falando no começo, né? A gente conhecer um pouco mais os personagens que a gente gosta. Sim, o Uhura é um personagem muito querido por todos os trekkers.
Aqui nesse episódio, a gente conhece um pouquinho mais da vida dela, mas curiosamente, também ao mesmo tempo, temos um grande destaque a um personagem que acho que muita gente pensou que não ia aparecer por aqui, que é exatamente o Kirk. Mais uma vez ele aparecendo pela terceira vez aqui dentro dessa série. Só que com uma boa novidade, pela primeira vez ele não está num arco de possibilidade temporal ou possibilidade de multiverso. Não, aqui ele é o verdadeiro, digamos assim, o Kirk. É ele, o irmão do Sam. E acabou, é isso. Na verdade, se você for reparar no que ele apresentou pra gente aqui, ele não é muito diferente daquelas duas outras oportunidades. E eu apostava que sim, a produção aqui da série apresentaria um Kirk bem diferente daqueles dois anteriores. No fundo, é a mesmíssima coisa. Mas que não é exatamente um problema. Claro, ele está distante do que foi o Kirk do Shatner. Isso a gente pode concordar com certeza. Naquelas, principalmente, base que este ator, que é o meu xará, o Paul, né? Paul Wesley, ele não tem o mesmo carisma do Shatner, não tem mesmo. Mas aqui nesse episódio, como ele tinha um texto um pouquinho mais elaborado, aquela cena dele com a Uhura foi muito boa. Aliás, a melhor cena do episódio e talvez a melhor cena da temporada inteira até agora. Teve uma boa discussão ali justamente na questão da vida dos personagens. Não tinha nenhuma assim, uma filosofia a respeito de alguma entidade cósmica. Não, ali é a coisa deles, dos dois. Exatamente naquela questão de ter coragem de enfrentar a morte. O Uhura ali, tendo o seu medo, isso já havia sido colocado um pouco na primeira temporada. Mas claro, em relação a Shatner, é uma coisa meio que clássica dele, né? Que ele desafia a morte sempre e costuma dar uma rasteira nela, né? Enfim, essa cena foi sensacional. O episódio está baseado justamente nisso, em a gente conhecer personagens. Por outro lado, tem a questão ali da nebulosidade, das coisas misteriosas, do sobrenatural. Ou seja, temos uma balança que vai sim oscilando o tempo todo e provoca uma sensação que esse episódio quase não vai para frente. E de fato ele não vai, mas pela principal característica que ele tem de ser apenas uma história muito simples. Não há nada demais aqui do que é apresentado essa semana. Basicamente, a nave vai topar com uma entidade um pouco cósmica, não possível de ser bem definida em termos práticos, principalmente materiais, né? Aquele tipo de ser que é meio que não dá para entender o que é. Aliás, no ponto negativo que sempre a série produz pra gente, né? Eles não entram muito a fundo nisso, não explicam direito o que é essa criatura ao final do episódio. A gente fica meio assim, por culpa deles estarem morrendo porque a nave ali está roubando o deutério ali da nebulosa. É só isso? Ou eles são o próprio deutério, né? Formados de, que eu quero dizer. Não tem uma grande explicação, a gente fica meio que boiando. Mas, ok, vai. O contexto, a basezinha de ficção científica é ok. Ainda bem que pelo menos é ok e é levemente aproveitado, como foram em todos os episódios aqui dessa segunda temporada e também lá na primeira. O que faz que, claro, de novo, seja um episódio oscilante. Na verdade, toda essa história aqui poderia render muito mais se ela fosse um pouquinho mais direta ao ponto. Ela demora a engrenar, ela demora demais. Isso incomoda bastante. Eu, pelo menos, fiquei muito incomodado com essa lerdeza, essa lentidão cansativa, né? Mas depois que a história engrena um pouquinho, fica interessante. E como eu disse, aquela cena específica dos dois, Kirk e Uhura, foi muito bacana, salvou realmente o episódio. Mas também durante muito tempo eu fiquei pensando, caramba, será que nós vamos ter uma versão outra pela segunda vez? Ou pela terceira vez, na verdade, né? Porque teve o original, depois teve uma replicação nova geração de Tempo de Nudez. Aquele episódio clássico lá da série do Kirk. Sim, aquela série onde... aquele episódio, né? Onde a tripulação ia enlouquecendo. Quando apareceu a Uhura ali meio que, né? Tantã, e depois apareceu aquele outro personagem também, eu falei, caramba, é uma revisitação realmente daquela história clássica. Mas não, ficou apenas na Uhura e no outro tripulante, né? Que não era da Enterprise, né? Ele era da Falang, né? Mas não adianta.
eu achava que podia ser uma coisa repetida, mas também podia salvar o episódio, porque ele já estava arrastado, então precisava complicar um pouco mais pessoas ficarem ali meio que alucinadas, desorientadas, ou sei lá o que, apenas ouvindo vozes. Enfim, no fundo, logo a gente começa a perceber que é apenas o que a Uhura está sentindo, ou o outro tripulante, que eu não lembro o nome dele, é apenas uma interferência realmente de alguma entidade que está ali em volta da nave. Isso a gente já viu um monte de vezes nas outras séries. Ou seja, a base em si não era nada. O que salva realmente o episódio é a gente conhecer um pouco mais o Uhura. E assim, de maneira surpresa, um pouco mais de Kirk e também Sam. Mas você também pode ficar pensando, por que estão insistindo tanto na presença do Kirk, esse novo Kirk, aqui ainda dentro da série do Pike? Quer dizer, série do Pike, esquece que isso aqui é uma série do Pike, né? É uma série de qualquer coisa, principalmente as mulheres, mas não é do Pike, com certeza. Outro episódio onde ele não tem presença nenhuma. Ele é um mero capitão à la Discovery, né, onde capitão não importa de fato, a não ser que você seja Michael Byrne, né? Enfim, e eu estou dizendo alguma coisa a respeito de Pike justamente porque eles querem fazer a transição de uma maneira rápida. A gente sempre pensou, né, quando um dia anunciaram que teríamos uma série do Pike, que pelo menos teríamos 5 anos de programa, e aí sim depois, talvez, né, pudesse haver uma transição para o Kirk, né, na própria Enterprise, uma passada de bastão de fato, né. Quando se começou a surgir as primeiras notícias, a primeira foto, né, que Kirk já existia agora, muito cedo, antes de chegar ao término dos 5 anos da missão ali do Pike, todo mundo já começou a ficar desconfiado. Não, vai haver sim uma certa transição ali no meio. Mas parece que eles estão acelerando cada vez mais, porque o Kirk aparece nesse episódio é quase que assim, meio que forçado, não tem lá muita justificativa. Se bem que um ponto positivo é que no primeiro momento parece que ele está ali dentro da nave apenas para dar continuidade àquele romancezinho com a Laan, que até agora ele não sabe que existe, né? Mas não, o foco foi aproximar ele da Uhura, o que foi interessante. E depois, ao final do episódio, né, tem aquele trio que é juntado ali, Kirk, Uhura, e aí aparece o Spock. Na verdade, você pensa, é a formação de uma grande amizade. Só que não, né? Na verdade, o Kirk, Uhura e Spock não é um triunvirato que existe na série clássica. A Uhura tem que ser substituída pelo McCoy. Aí sim você poderia ver os três sentados à mesa e falar, aquilo é um grande começo de uma longa amizade. A Uhura, sim, ela sempre foi amiga de todos ali dentro da nave, mas a gente não pode dizer que ela é parte integrante de um grande triângulo ali de amizade entre Kirk, Spock e mais alguém. Não é a Uhura, é o McCoy. Foi uma certa forçação de barra, ali meio se valendo, claro, né, de ser um pequeno easter egg para os fãs. Aquilo não passou disso. Só para terminar o episódio, né, assim, num grande clima, porque acho que também eles perceberam durante a feitura do roteiro que de fato ali não tinha lá muita coisa interessante, né? Assim, o episódio também apresenta uma segunda linha narrativa ali que a todo momento você pensa, não, vai se conectar ao que está acontecendo com o Uhura, mas depois não. Estou me referindo, claro, a Una e a Peleia. Elas estão ali se enroscando e parece, no começo do atrito entre as duas, que vai acontecer, ou já é um princípio, da loucura das duas personagens. Elas também pirariam de alguma maneira, começariam a ouvir vozes, teriam alguma atitude violenta, mas não, era apenas uma forma de enganar a gente, porque a questão estava apenas em cima da Uhura e aquele outro tripulante. Para as duas, Una e Peleia, só ficou uma questão de um pouquinho de piada, vamos combinar, né? Porque já que a personagem da nova engenheira é a nova personagem cômica, tirando, claro, o oficial e principal, que é o Spock, né? Mas, no fundo, ao final do episódio, a gente acaba descobrindo que aquela inimizade entre as duas ali tinha uma razão lá em tempos atrás, lá no tempo
da academia, porque a Una ganhou uma nota C de sua professora. É engraçadinho, mas não é grande coisa, né? Vamos combinar. Podia ter uma certa conexão ali na história da vez, né? Mas é realmente apenas uma história paralela e apenas cômica. Nada mais do que isso. Pai que foi esquecido, teve uma notinha a respeito ali de Spock e também Chapel, e Mabenga participando apenas protocolarmente como médico da nave. Nada demais. E sim, claro, tivemos a volta também, numa certa oferta aos fãs, a volta do Hammer. Pois é, numa participação que no começo eu pensei que apenas sobras de arquivo, mas não, ele realmente participou aqui do episódio, que foi bem bacana. Tá aí um personagem que a gente gostaria de ter conhecido muito mais. Ele morreu de forma prematura lá na primeira temporada, meio que talvez para descartar rapidamente esse personagem ali que eles mal desenvolveram. Vamos combinar. A gente precisa recordar que ele não participou do primeiro episódio na estreia da série. Ele apareceu só no finalzinho, quando ele chega à nave, chegando ali na sala de teletransporte, e depois que ele começou a ganhar um pouquinho de destaque, mas ele realmente só meio que teve um bom, digamos, um bom aproveitamento, porque ele foi ligado exatamente ao Uhura. Ele era mais ou menos um tutor dela. Mas a gente pode considerar que de todos os personagens novos criados para a série, que não fossem os que já vinham da série anterior, da série clássica, com certeza ele, aquele Andoriano albino, cego, era muito interessante. Pena que eles não quiseram desenvolver a boa personalidade que ele era. Ele tinha, sim, uma personalidade clara, assim, se batia o olhar nele e percebia que ele tinha. Claro, o ator também colaborava bastante. Mas enfim, descartaram e, felizmente, ele apareceu aqui de volta, e foi também um ponto positivo que salva também o episódio. Sim, salva porque eu não considero esse episódio como algo excepcional. Ele não é, na verdade, algo excepcional. No mínimo, ou para começar, na nota de partida, uma nota média. Não tenho que dizer que esse episódio aqui é opa, é bom. Não, ele só tem pontos que fazem com que a nota aumente um pouquinho. Ele tem mais pontos positivos do que negativos. Não é aquele episódio que sai também com uma nota média e vai decaindo quando você fica analisando alguns pontos. Não, mesmo que seja uma história bem chinfrim, não tem problema. Pouco aproveitamento das questões de ficção científica também não chega a ser uma coisa alarmante. Mas os pontos positivos, justamente por oferecer para a gente uma boa visão da Uhura, uma visão também interessante de Kirk e Sam, isso também faz com que tudo cresça. Aquela boa cena que eu já comentei, também faz com que tudo se eleve um pouquinho. E claro, né, esse belo easter egg de colocar, né, uma, um grande oferecimento para os fãs mesmo, de trazer o Hammer de volta, também foi sensacional. Ou seja, são essas pequenas coisitas que fazem com que o episódio consiga se elevar um pouco de uma média. E aí, já chegando a atribuir uma certa nota, porque não tem mais o que dizer desse episódio, eu fiquei enrolando aqui um tempão, sendo bem sincero, eu podia apenas dizer, ok, o episódio acabou e dada a nota, porque não tinha nada para falar a respeito dele, com certeza. É um episódio esquecível, é um episódio filler, não tenham dúvida disso, porque mesmo a participação aqui do Kirk, se você for colocar para eventos futuros, também aqui é meio boca, porque o que vale, eles vão querer fazer a conexão dele com a Laan, com certeza, mais para frente. Então eles vão, né, fazer aquele encontro ainda daquela bebida que estava sendo combinada antes. Enfim, para esse episódio aqui, meia boca, mas que se salva por pontinhos muito interessantes. Ou seja, para esse sexto episódio, eu atribuo 3,5 asteriscos. Pois é, conseguiu subir um ponto da média, porque justamente o que ele ofereceu de pitadinhas interessantes, né, para dar um gostinho a mais, foi eficiente e que fez com que a gente esquecesse que apenas o episódio bem meia boca. Caramba, se depois de 3 dias, 4 dias eu estava esquecendo do melhor episódio que eu considerei aqui, que foi de 2 semanas atrás, imagine esse que é filler por natureza. Ele já sai de largada como um filler, né? Então, realmente é um episódio esquecível. Mas
Antes de fechar aqui esse vídeo, a gente começa a pensar também no final da temporada. Só faltam mais 4 episódios e temos com certeza mais um que é Desperdício Completo, que vai ser outro cômico, porque teremos a participação lá dos personagens de Lower Decks. E aí só sobra 3, sendo que desses 3, provavelmente o último, teremos uma questão Gorn. Foi citado os Gorn aqui nesse episódio, né? Até a Tractana que estavam fazendo lá, espacial, para coletar o deutério, era meio que para também resolver as questões desses invasores que estão vindo, mas foram já esquecidos, né? Enfim, não tem muito o que a gente esperar dessa reta final da temporada, não. Pode apostar que não vai ter nada de interessante. Será que teremos um outro episódio dedicado a um certo capitão que está dentro dessa nave aqui? Vocês lembram? Até esqueci o nome dele, nem sei qual que é. Ah, enfim, é isso.